Boa noite todo mundo. Mais um sábado aí com live do Guitarra Sem Bloqueios pra gente falar dos assuntos da semana. A live passada a gente teve inúmeros problemas para começar, o que não foi o caso dessa, que bom, não tivemos muitos problemas. A live dessa semana eu queria começar de uma forma diferente do que a maioria das outras. Eu vou começar já respondendo uma pergunta antes de começar a falar dos assuntos, porque tem totalmente a ver. Teve um rapaz que perguntou como descobrir quais são os outros arpejos, né, que a gente tem em determinada escala, em determinado modo, e por que não é só o arpejo daquele modo, né? Quais são os outros arpejos? Porque a gente tem falado muito aqui, né, nos estudos do modo alterado, de outros arpejos, né? Tô falando dos arpejos, das tetras, das tríades do modo alterado. Então eu queria responder assim: quando você tem uma determinada qualidade musical, né? Seja ele queira você chamar né, uma escala maior, ou um modo dórico, ou modo alterado que a gente tem trabalhado, toda essa qualidade musical você pode empilhar terças dessa escala e gerar acordes e tétrades dessa determinada qualidade musical, desse determinado escala que você está trabalhando. Então, no caso da escala alterada, a gente fez essa semana as tétrades alternadas, né? A gente fez uma tétrade ascendente e outra tétrade descendente. Então, eu vou falar dessa sonoridade e vou já emendar com a resposta da pergunta dele, né? Então, assim, como é que você faz para determinar quais são essas outras tétrades, né? Quais são os outros arpejos? O que precisa é que você entenda que para toda escala, para toda sequência de notas que você tem, você consegue empilhar as terças dela. Então, no caso aqui, a gente está na escala alterada de Mi. Então, você tem o Mi, o Fá, o Sol, o Lá bemol, o Si bemol, o Dó, a nota Ré e a nota Mi, né? Você tem essas 7 notas. E você pode tocar elas, eu toquei ela aqui em forma de escala, você pode tocar elas em intervalo de terça, de uma para outra. Quando você empilha essas terças, você forma as tétrades, você forma a sonoridade das tétrades dessa tonalidade, né? Aqui no caso, se você for fazer em intervalo de terça, o primeiro arpejo que você vai ter, o primeiro acorde, no caso de Mi alterado, que faz parte do campo harmônico de Fá menor melódico, você tem o acorde de meio diminuto. Então aqui o que a gente faz? A gente pega aqui, forma o campo harmônico. Então as tétrades geradas a partir de determinado modo, determinada qualidade musical, ela é o campo harmônico daquela qualidade musical, né? No caso da tonalidade da escala maior, você tem um campo harmônico maior. Da tonalidade da escala menor melódica, você tem um campo harmônico menor melódico, campo harmônico menor harmônico, maior harmônico, e etc. Você pode gerar campo harmônico de virtualmente qualquer escala que você estiver fazendo. Basta empilhar as terças dessa escala. Então, no caso da escala maior, vamos fazer em Dó maior. Quando você empilha as terças, você tem o Dó maior com sétima maior, né? Você tem o Ré menor com sétima menor, Mi menor com sétima menor, o Dó maior o Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima menor, que é o Sol dominante, Lá menor com sétima menor e o Si meio diminuto.
Então, no caso do acorde de Dó maior com sétima maior, você tem todos esses arpejos dentro dessa qualidade musical, dentro dessa escala, porque é o mesmo que você tocar essa escala. Seria você tocar ela com terças empilhadas, formando as primeiras tríades. Né? Você pode tocar as tetras. Então é assim que se acha. Então quando você está num determinado acorde, trabalhando em um determinado modo, uma determinada qualidade musical, você está no mundo daquela sonoridade, tem muita coisa que vem junto com ela. Então no caso do Dó maior, tem essas 7 tétrades inicialmente, basta tonalmente, né, já vem com ela. E isso vale para quando você toca, né, aí dando um passo em direção ao assunto, quando você toca o Dó maior com sétima maior, pensando ele em jônio, quando você toca o Ré menor com sétima menor, pensando ele em dórico, o Mi menor, pensando ele em frígio, o Fá maior, pensando ele em lídio, o Sol pensando em mixolídio, o Lá pensando em óleo, o Si meio diminuto pensando em lócrio com a nona bemol, e o Dó maior. Para todos esses acordes, você tem, você pensando nesses modos, você tem esses mesmos 7 arpejos, né? Então aí agora a gente indo para o assunto do vídeo, que é a tonalidade Mi alterado, estamos dentro do mundo mais conhecido, que é de Fá menor melódico, tá? Então o que seria? Então quando a gente empilha as terças de Fá menor melódico, você tem o Fá menor com a sétima maior, o Sol menor com a sétima menor, você tem o Lá bemol maior com a sétima maior e a quinta aumentada. Esse é um acorde que surge nos campos harmônicos menores. A gente pode falar disso depois, vai falar disso em outros vídeos. Depois do Lá bemol você tem o Si bemol dominante, né? Nesse lugar aqui no quarto modo da menor melódica. No quinto modo também um acorde dominante, né? O sexto modo é um modo meio diminuto e o sétimo também é um modo meio diminuto. Um acorde meio diminuto, uma tetra meio diminuta. E por que a gente chama essa tetra que é uma meio diminuta do acorde alterado? Porque quando nós pensamos nele como escala, né, esse modo, o sétimo modo da menor melódica, que apesar de empilhado terça, ele é um acorde meio diminuto, nós temos uma sequência de intervalos gerados a partir do Mi, né, que sugerem muito mais um acorde dominante de tensão, com todas as alterações de um acorde dominante, do que propriamente um acorde meio diminuto, né? Esse som aqui, ó, ele tem muito mais a ver com isso do que com isso, né? Esse é o acorde mais conhecido como acorde alterado, e a sonoridade associada a ele mais tradicional né? Então, o que é que a gente fez lá no exercício? A gente tocou essas tétrades, as tétrades que estão dentro do modo alterado, uma ascendente e a outra descendente. Ela fica com essa sonoridade aqui. Ela quebra um pouco a monotonia de você tocar isso aqui. Porque você tem uma tétrade ascendente e a outra descendente. E uma coisa que eu não falei é os intervalos que são gerados nessa escala a partir do Mi,
eles são muito ligados ao dominante alterado, né? Ao dominante com as alterações, porque você tem um Mi, a fundamental, né? Aí quando você toca o Fá, ele é uma nona bemol do Mi. Quando você toca o que seria a terceira nota dessa escala, você pode ouvir ela como uma terça menor, mas em seguida você tem o Lá bemol, né? Então você tem as duas terças, que no caso desse modo aqui seria uma quarta diminuta, mas o som da terça maior, ele é muito presente aqui. E a quarta aumentada, que no caso pode ser chamada de quinta diminuta aqui, e a quinta aumentada, que pode ser chamada de sexta maior. Só que aí temos a sétima menor, o que traz uma sonoridade muito de dominante alterado, né? Você tem aqui, ó. É muito dominante, né? É muito um acorde que está preparando para alguma coisa. Então ele não tem essa associação com um acorde meio diminuto que normalmente a gente associa o som a um subdominante, né? A um 2, a um subdominante. Ou então quando está com um baixo em outro lugar, que a gente, por exemplo, aqui, um acorde dominante, né? De Mi dominante com a nona. Mas esse também é outro assunto. Então, as tetras, a gente fez esse vídeo das tetras tocadas de forma alternada, né? Uma ascendente, opa, e a outra descendente. O que é que a gente sempre faz lá? Nós fazemos nas 5 regiões iniciais. Eu sempre trabalho com esse princípio das 5 regiões para que você feche um escopo de trabalho no braço inteiro, que você consiga enxergar, né, equilibrar os elementos, aquele velho princípio do guitarra sem bloqueios, que é o equilíbrio dos elementos, né? Você entende a parte teórica aqui do que a gente está falando, né? Falamos da sonoridade, do alterado, já falamos da sonoridade que tem um arpejo subindo e outro descendo, e isso precisa estar internalizado, obviamente, quanto mais você praticar, é óbvio que você precisa ser capaz de executar isso e enxergar esse determinado material que se está trabalhando, esse determinado assunto no braço inteiro, né? Não adianta você saber, ter conhecimento ou saber aplicar determinado material somente em uma região do braço. Então, a gente faz aqui, né, determina aqui 5 regiões para o acorde dominante com a quinta aumentada, né? A gente está usando esses acordes aqui, 2, 3, 4, 5, e faz o exercício nessas regiões. Eu sempre começo da nota mais grave, paro na nota mais aguda, né? Então, eu não começo aqui, né? Começo no caso da nota mais grave aqui. Poderia começar daqui, ó. Poderia começar desse Fá, o Fá natural, mas nesse caso desse exercício eu acho que eu comecei aqui. Segunda região. A terceira região. Quarta região e quinta região, né? O exercício está todo lá, inclusive de forma lenta no vídeo. Então é isso, são etapas. O que a gente está fazendo? A gente está acumulando assunto, vocabulário melódico para determinada qualidade musical. A gente faz isso no Guitarra Sem Bloqueios de duas maneiras que se complementam bastante, né? Que é essa forma de trabalhar padrões melódicos
e entendendo quais são as sonoridades que estão dentro daquela qualidade musical, no caso aqui alterado, a gente falou também da escala maior, e etc. A gente faz essa parte de entender quais são as tríades, as tétrades, os intervalos, fazer eles de forma ascendente e descendente, mas fazemos uma outra parte do trabalho, que é você entender de que forma esse material foi tocado de forma musical, né? Na história da música. Então, a gente analisa e absorve através de análise de solo, análise de melodias, de que forma esse material foi tocado, né? Você tem, por exemplo, frases... São mais frases, né? Você pode fazer elas... que não tem a ver com materiais mais repetitivos, mais padrões, assim, mas que são frases que foram tocadas, né? A gente faz essas duas análises. No solo de Joe Henderson, na música Recorda-me, nós fizemos diversas análises de materiais assim, algumas delas tinham o modo alterado lá, inclusive de Mi alterado, né? Coincidência ou não, também era na tonalidade de Mi alterado, tá? Então, respondendo já essa pergunta, e já emendei, que eu achei que tinha super a ver com o vídeo das tétrades alteradas tocadas de forma alternada, um ascendente e descendente. Tá aí a resposta de como descobrir quais são as outras tétrades dentro de um modo, dentro de um acorde, que não seja a própria tétrade do acorde. Uma coisa muito interessante desse assunto é que esse assunto ele é um assunto que tem a ver com sobreposição harmônica, né? Porque uma vez que você tem o acorde, vamos voltar para Dó, o acorde de Dó, e você toca, por exemplo, um Mi menor com a sétima menor, você está tocando uma sobreposição harmônica. Você está tocando aqui um Mi menor com a sétima menor, mas na verdade você está tocando a terça, a sétima, a nona e a quinta de Dó, né? Vira um assunto de sobreposição harmônica. Mesma coisa quando você toca, por exemplo, um Lá menor. Aqui, desculpe, o Lá menor, aqui com sétima. Se você toca um Lá menor, pode ser com a sétima aqui, mas eu precisava da fundamental. Você está tocando a sexta, né? Você está tocando o acorde de Dó menor, se você está tocando em cima de um baixo Dó, você está tocando a sexta, que é o Lá. Né? Isso entra no assunto de sobreposição harmônica. Então você consegue aproveitar esses acordes, se tem alguém tocando um baixo, você consegue aproveitar esses acordes, tocar o acorde de Mi menor em cima de Dó, você tem uma sonoridade. Quando você toca o acorde, por exemplo, de Fá maior, não, Fá não, que vai ficar com a quarta no baixo, mesmo que seja, é porque aí a gente vai entrar na sonoridade lead. Os mais interessantes aqui no caso de tocar Dó jônio seria realmente Lá menor e Mi menor, que você não tocaria a quarta, né? Porque na hora que você começa a tocar a quarta justa tem uma sonoridade esquisita. Mas no caso do modo alterado, todos os acordes meio que servem. Se tem um baixo em Mi sendo tocado, você tocar isso aqui, ó, tocar isso, né? São acordes que todos cabem. Eu fiz aqui as tétrades tocadas de forma harmônica. Então a gente entra no assunto de sobreposição harmônica e melódica. E melódica é o que a gente já está falando, que é um assunto muito interessante e a gente ainda vai falar bastante por aqui. Tá? Então, passando para o próximo assunto, eu fiz a resenha de um bate-papo do canal Open Studio com o baixista Ron Carter. Então, o canal Open Studio, eu já falei por aqui, né, do pianista Peter Martin e o outro pianista chamado Adam Menes, que eles fazem um trabalho muito, muito interessante no YouTube, né, com diversos aspectos de abordagem musical, né, tanto com entrevistas como com aulas,
como com bate-papo, pode até chamar aquilo ali de podcast, só que são 2 pianistas. Super interessante. E aí eles fizeram um vídeo das 7 linhas de baixo mais marcantes da história do jazz, da história da música. Eu realmente não vi esse vídeo. Mas dessas 7 linhas, 2 eram do baixista Ron Carter. Acho que a gente já falou aqui bastante do Ron Carter, mas uma breve apresentação. Ele foi o baixista do 2º quinteto clássico de Miles, foi apresentado ao mundo nesse quinteto, né? Todos eles muito novinhos. E esse 2º quinteto, além de Ron Carter, estavam presentes Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams e o próprio Miles Davis, que são nomes que estão ali numa lista, na cabeça da lista dos nomes mais importantes da história desse tipo de música improvisada, o jazz norte-americano, etc. E na minha concepção, estão entre os maiores músicos que eu já vi se apresentar. Estão esses 5 seres humanos. Deles 2 estão vivos. 3 estão vivos. Ron Carter, Herbie Hancock e Wayne Shorter estão vivos. Infelizmente, Tony Williams e Miles Davis já deixaram o nosso plano. Né? Foi o aniversário do Wayne Shorter. Foi o aniversário do Wayne Shorter dessa semana, se eu não me engano, no dia 25. Né? Muito bem, Boni, muito obrigado. Tá bem que você se manifestou. Até agora você não tinha se manifestado. Fico feliz. Cuspiu o café todo. Bonifácio cuspiu o café todo. Podia girar a câmera aqui pra vocês verem. Então, continuando. Ron Carter, essa pessoa, se eu não me engano também, Boni, se você puder me ajudar, ele tá no Guinness como o baixista que mais gravou na história da humanidade. Eu me lembro que em 2019 ou 2018 ele tinha gravado 2.300 discos. Né? Não sei se ele ainda está no Guinness, não sei se isso procede, são fofocas do meio, mas Ron Carter deveria dispensar apresentações, apesar de eu estar aqui apresentando ele. E o que acontece? Dessa lista... 2016, no Guinness Book. Ele entrou no Guinness Book. Total 2.221. 2.221. Quando eu vi, ele ainda era, acho que foi 2018, ele já tinha gravado 2.300 discos. Interessante. Capaz dele estar lá ainda, né? Mas isso no Guinness, né? Deixa eu... No Guinness. E aí, o Ron Carter, ele tá em 2 dessas linhas desse vídeo, né? Que o Open Studio fez. Aí o Ron Carter entrou em contato com eles. O que até para eles é meio surreal. Peter Martin é um pianista, assim, de atividade intensa no meio musical, né? Quem ouve a música instrumental moderna, em algum momento ouviu Peter Martin tocar. E mesmo assim ele ficou chocado que o Ron Carter entrou em contato, né? O vídeo é muito legal, assim, a euforia dele, você vê a felicidade deles transbordando ali, né? Tipo, o novo melhor amigo deles, eles fazendo infelizmente, como era nessa período pandêmico, eles fazem uma videoconferência, estão os 2 no mesmo ambiente, que eles trabalham juntos, mas Ron Carter tá na casa dele, né? E aí, Ron Carter pede para participar e falar do lançamento de um livro dele, né? Que é um livro de transcrição. Esse livro de transcrições, ele contém 5 versões de linhas de baixo, tocadas exatamente na mesma música, Autumn Leaves, de 1953 a 57. Então são 5 versões de como essa música evoluiu exatamente nesse quinteto que eu já falei os nomes, entre 53 e 57. Ron Carter, ele fala que ele tinha ele tem, na verdade tinha não, ele tem uma concepção de que transcrição precisa ser abordada de uma forma um pouco diferente do que ele comumente costuma ver, né? Porque, e a gente vai analisar, agora, daqui a pouco a gente vai analisar uma frase transcrita de um exercício, mas não deixa de ser uma transcrição, porque ele acha que você tocar algo de alguém que você transcreveu, tocar aquilo ali fora de contexto, sem analisar, sem entender como foi a construção melódica, a construção rítmica, a construção harmônica daquilo ali, não faz muito sentido, ele nunca viu muito sentido naquilo. Então ele criou um livro que, assim, pelo vídeo parece ser um material fantástico,
onde ele mesmo faz a análise dessas 5 linhas de baixo em gravações de uma mesma música, Autumn Leaves, de 1953 a 1957, como isso evoluiu, né? É muito interessante. E aí ele conversa o quanto é importante você entender como aquela música evolui, né, com o passar dos anos, né, de 1953 a 57. É interessante porque no livro tem o QR Code em cada uma das gravações, você coloca lá o celular e consegue ouvir a gravação, se eu não me engano, todas as 5 tem vídeo deles tocando, não tenho certeza se tem vídeo, mas eu entendi que sim, que pareceu implícito que existiam essas gravações em vídeo dessas cinco transcrições. E tem muitas marcações do Ron Carter ali, escrevendo o porquê aquilo aconteceu, quais foram as mudanças e assim, detalhes e comentários do baixista em torno daquilo. Parece ser um material fantástico, né? Aí o pianista ainda pergunta como é que faz para outros instrumentistas, né? Pianistas, bateristas e guitarristas e saxofonistas e etc., se aproveitarem do material vindo, né? A gente está com um privilégio imenso você ter um material desse proporcionado por Ron Carter, ele mesmo, né? Fazendo a análise, a transcrição, a correção e etc. Ele fala que a coisa mais importante é analisar a partir da harmonia original da música, Autumn Leaves, e como ela foi evoluindo com o passar dos anos e o passar dos coros, o quanto eles repetiram, né? Ele fala muito do que acontecia de forma interativa, né? entre esses músicos. Principalmente ele ressalta muito da importância da cozinha, o que a gente chama de cozinha, né? Que é baixo, bateria e piano, que no caso ele, o próprio Ron Carter, Tony Williams na bateria e Herbie Hancock no piano. O quanto essa interação musical era parte fundamental, isso é nítido, né? Na forma de tocar deles, e o quanto eles não falavam sobre isso. Ele ressalta algumas vezes na conversa o quanto não havia comunicação verbal, única e exclusivamente comunicação musical, e a quantidade de coisas que aconteciam nesse quinteto, para quem já viu esse quinteto tocar, principalmente no decorrer dos anos, é impressionante, né? Desde as primeiras gravações que eles fizeram, até gravações finais, no Live at Plug and Nickel, que eles já estavam transformando as músicas que eles estavam tocando em algo completamente diferente. Ele fala que ele foi ouvir ele não ouvia as gravações, né? O Carter tinha essa característica, ele falou que não ouvia as gravações, e que ele foi ouvir 25 anos depois e que ele mesmo se surpreendeu, né? Ele fala o quanto foi uma surpresa enorme assim, para ele, de ver, cara, o que esses moleques estão fazendo, mudando tudo, mudando a harmonia, mexendo no ritmo da música para quem ouve esse quinteto tocando, e principalmente essa cozinha mesmo, esse trio, é impressionante a capacidade de interação musical e criação naquele momento ali, deles 3 e obviamente dos 5, né? Porque você tem os solistas ali, os 2 instrumentistas de sopro, que é o próprio Miles e o Wayne Shorter. Então, e uma coisa interessante é que ele fala, alguém pergunta o quanto Miles ele não conversava sobre as coisas, né? Isso não havia nenhuma instrução de Miles Davis, isso é famoso. Ele conta uma história super engraçada da única vez que Miles foi falar com ele sobre a música, que é uma vez que ele toca um si natural no final da forma de Autumn Leaves, que na verdade ele está tocando ali, transformando um acorde menor num acorde maior, né? A música termina em sol, que seria um si bemol, a terça menor, ele toca um si natural, fica... E aí Miles vai lá perguntar, e Miles era baixinho, Ron Carter é alto, acredito que ele deva ter por volta de 2 metros de altura, e aí ele vai lá perguntar, que foi isso aí que você tocou? Foi isso que você tocou? Eu toquei um si natural e fique calado porque eu não consigo tocar enquanto eu falo, então vá pro seu canto e me deixa aqui. E foi a única vez que eles conversaram sobre música
né? A primeira e última vez que eles conversaram, ele conta essa história, uma história super engraçada. E ele fala do quanto a música foi evoluindo naturalmente e uma história interessante é o quanto ele absorveu, aproveitou esse trio, essa cozinha, para gravar os discos de George Benson, né? Que ele depois gravou alguns discos de Benson com Herbie, Benson gravou com Tony Williams, tem várias situações entre esses três gravando com Benson, o quanto isso foi, essa concepção musical que eles estavam criando ali, foi aproveitado nos discos de Benson, né? Nos momentos que eles tocaram juntos. E o Adam Menes pergunta, né, se ele considerava que não falar sobre a música contribuía para o que eles estavam criando. Ele fala que sim, que havia uma confiança musical muito grande, que eles deixavam o diálogo para quando a música estava acontecendo. Isso é super interessante, né? Que você restringe ao que se falar sobre a música. Obviamente tem visões de todos os tipos, mas a dele é que você não falar sobre a música e deixar ela acontecer na hora lá, o diálogo ser estritamente musical, foi extremamente positivo para o que aconteceu ali naquele período, né? Esse período do segundo quinteto clássico de Miles Davis. Ele fala muito de que a concepção do que foi criado ali era do trio, né? Era dele, de Tony Williams, de Herbie Hancock, e obviamente tinha ali Miles e Wayne se fazendo musicalmente sobreposto aquele volume rítmico, harmônico que estava acontecendo ali, mas ele ressalta isso, né? O quanto aquela concepção foi criada por eles três e era um diálogo dos três. Aí perguntam a eles sobre a transição para o baixo elétrico, né? O que ele sente de mudança. A resposta é muito boa. Que ele fala que a concepção é a mesma. A única coisa que ele sente no baixo elétrico é que ele não consegue assustar, né? Empurrar o resto da banda com as notas mais graves, né? Que ele sente a falta da força de você estar empurrando com quem você está tocando o tempo todo, que é uma força, um poder do baixo acústico que ele sente falta no baixo elétrico, mas que no resto a concepção é completamente a mesma. E uma coisa interessante também é que perguntam a ele se ele que sempre escolheu qual baixo utilizar em todas as situações musicais. Ele falou que ninguém nunca pediu a ele para usar baixo elétrico ou baixo acústico. Ele que sempre ouviu a música e fez a escolha, né? O que é uma confiança muito grande, obviamente, que todo mundo que tocou com ele sempre teve. Aí eles começam a falar sobre um período que ele tocou muito intenso e com Roberta Fleck, cantora e pianista. Ele fala com muita calor assim, né, sobre esse período. Fala do quanto o fato dela conhecer as letras era importante, né, para interpretar as músicas. O quão bem ela tocava o piano, o quão bem ela escolhia os voicings a ser tocados. Algo muito interessante, que eles tiram um período, uma parte relevante do papo para falar sobre esse período com Roberta Fleck. E dá para ver ali que ele realmente considera um período muito importante e algo que foi muito marcante para ele, né? Aí eles começam a falar do canal. O próprio Con Carter tem um canal, né? E durante a pandemia ele fez algo muito interessante, que foi ele fez conversas, bate-papo com seus melhores amigos, no caso Herbie Hancock, Lenny White, Pat Metheny, e ele fazia sempre as mesmas 4 perguntas, né? A gente já falou aqui sobre as perguntas do Pat, se eu não me engano. Eu gostaria até de falar sobre as do Herbie, que é muito interessante também, né? Esse papo, você vê um papo mais descontraído entre esses ícones da história da música, né? Ele fazia sempre as mesmas 4 perguntas, né? Que qual é a primeira coisa que cada um deles faria quando voltasse para o primeiro show, né? Primeira apresentação musical. A segunda, como é que ele estava se sentindo há 16 meses, quando esse vídeo que eu fiz a resenha foi gravado, já tinha 16 meses que estavam todos sem tocar, sem fazer show. Qual é a sensação deles? O que as pessoas, a terceira pergunta era o que as pessoas perguntavam a eles, né? Agora que eles estavam transitando no bairro, né? Que eles iam no mercado, que eles iam no shopping, o que as pessoas perguntavam a ele? Achei essa pergunta muito engraçada. E a última é super interessante também,
ele pergunta qual instrumento, se na volta tocar, qual instrumento cada um deles estaria tocando se não fosse seu instrumento de origem, né? E essa pergunta eu achei super interessante, porque imagine a gente voltar da pandemia e de repente você tem um show do Herbie Hancock que ele está se apresentando todo na bateria, né? Ou o Pat Metheny todo, sei lá, num saxofone. Seria interessantíssimo, né? Então são 4 perguntas muito interessantes. E, o Ron Carter, no final, é uma coisa impressionante, porque ele deixa o e-mail dele, para quem quiser entrar em contato. É sabido, né, que nessa pandemia ele entrou em contato com muita gente, quem respondia. Até o meu grande amigo Gabriel Gaiardo, pianista, falou que teve interações com ele durante a pandemia, o que é impressionante, né? Você ter acesso a qualquer tipo de contato, de diálogo com um nome como Ron Carter. E ele deixa o e-mail lá disponível para quem quiser entrar em contato com ele, que ele responderia. E ele encerra falando da importância, voltando a falar do livro dele, e a importância das linhas mais importantes de baixo, né, da história. Ele conclui falando que ele tem uma brincadeira musical com o Lenny White, né, o baterista, que ele começa a tocar, ele toca alguns compassos, algumas notas de determinada linha para que eles comecem a tocar juntos aquela determinada música, e que ele falou que sempre dá certo. O Lenny White, pessoa que tem uma formação musical muito similar dele, que sempre dá certo, e ele é super partidário desses jogos musicais. Então esse vídeo eu acho que vale muito a pena ver, para quem entende inglês. Quem não entende, eu fiz a resenha justamente para isso, né? Para que tenha acesso a esse tipo de material, né? Material dos grandes falando sobre a música, falando sobre a vida. Então eu achei interessantíssimo, assim, eu acho interessantíssimo. E aí eu já emendo esse assunto, vamos fazer a análise de mais uma frase do estudo que Greg Fishman, saxofonista, fez em torno do blues. A gente está na última frase desse primeiro estudo. Essa última frase é uma frase turnaround. Então eu espero que esse tipo de análise seja uma análise que vai entre em sintonia com o que Ron Carter acha que é interessante se fazer quando a gente transcreve um material, né? Porque é uma parte da rotina musical que eu acho muito importante, esse tipo de análise de material musical, tipo de absorção, né, de você absorver, porque isso depende da capacidade de absorção perceptiva de cada um, né? Eu me lembro que uma vez em aula com o Dave Liebman, saxofonista, que inclusive substituiu o Wayne Shorter, substituiu não, né? Foi o saxofonista subsequente de Wayne Shorter nos grupos com Miles. Eu me lembro uma vez em aula com ele, e ele falando que ele conheceu poucos os músicos eram capazes de absorver a música sem realmente colocar em prática a absorção do material musical no instrumento, né? Foram pouquíssimas pessoas que ouviam e aquilo ali já estava pronto, já estava apto a executar algo naquela linha melódica, harmônica, rítmica, que a grande maioria, e Dave Liebman ele é um messias do ensino da música, assim. Um dia eu vou falar sobre Dave Liebman, que fazer resenha, porque ele além de ter sido meu professor em 2 ocasiões diferentes, eu tive muito acesso a Dave Liebman por causa de muitos amigos que têm relação com ele, e ele é um guardião, assim, do ensino musical, e ele fala isso. Ele é muito partidário do processo de transcrição, principalmente do processo de transcrição, de absorção real do material, de você ser capaz de cantar e tocar aquilo cravado junto com o que você transcreveu, com o que você tirou ali, né? E ele fala isso, que ele conheceu pouquíssimas pessoas que não precisavam passar por esse processo. O meu processo é de tocar, ouvir, tocar junto, e depois fazer análise e espalhar equilibrar os elementos, que é o que eu coloco no Guitarra Sem Bloqueio, né? Eu entendo ele intelectualmente, eu consigo cantar aquele material, eu obviamente preciso saber executar ele no meu instrumento e consigo visualizar ele, eu busco tentar visualizar ele no instrumento todo. Então o que a gente vai falar aqui
do turnaround. O que é o turnaround? Primeiro, turnaround é chamada a porção final, não necessariamente final, mas normalmente está no final de uma música, em que você volta para a tonalidade original da música, né? É chamado de turnaround. Normalmente, na grande maioria das vezes, o turnaround ele contém os acordes 1, o 6, o 2, o 5 para voltar para o 1, né? Acho que o segundo mais comum seria o 3, substituindo o 1, o 3, o 6, o 2, o 5 para voltar para o 1. Mas a partir daí você tem uma infinidade de possibilidades de uso harmônico e melódico do turnaround. Então, a frase que o Greg Fishman coloca no final do blues, né? Estamos em blues em si bemol, ele toca essa frase aqui. Né? Encerrando. Então, essa frase você pode interpretar ela de duas formas, porque ele toca, eu vou cantar a frase aqui, porque ele saindo do si bemol, né? Ele faz aqui, ó. Né? Você tem ele faz a frase tocando, apesar de estarmos em si bemol, ele toca o ré menor. Ele já toca o ré menor, ele desenha o ré menor, né? E depois o sol dominante, né? Faz já esse cromatismo aqui, ó. Ele entra no sol dominante pela terça, toca a quinta, sétima menor, e aí chega no dó menor, né? Aí ele faz todo cromático. Porque ele tá aqui, ó. Entra na quinta do acorde de dó menor, faz um cromatismo para quinta, outro cromatismo para quarta, aí ele já vai estar no acorde de fá dominante, entrando cromático, e aí faz uma preparação clássica para voltar para a tonalidade, que é quarta acima e sensível meio tom abaixo, né? Faz. Então a frase é isso aqui, ó. Certo? Então, essa seria a análise. Quais as etapas que a gente sempre coloca aqui de estudo? Então, a primeira coisa é você ser capaz de tocar numa determinada digitação. Certo? Que é a tonalidade original. Eu sugiro que nessa etapa que você está sendo capaz de mecanicamente absorver, que você está fazendo uma absorção musical, perceptiva aí também, né? Você está entendendo de forma perceptiva como é que funciona, né? Ele desenhando o acorde, indo para a terça do outro, né? Fazendo esse cromatismo todo aqui. Ele toca isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas cromáticas. Você vai absorvendo isso, que você vai fazendo em outras tonalidades, porque isso você desenvolve sua parte mecânica e sua parte perceptiva. Então eu tô aqui, ó, em si bemol, faça. No ciclo de quartas, qual o próximo? Mi bemol, vou fazer. Certo? Lá bemol. Ré bemol. E assim por diante, porque assim você vai fazendo nas duas tonalidades, com a mesma digitação, você vai fortalecendo a sua digitação, a sua parte mecânica, né? Você vai equilibrando aquilo ali. E a frase, aquela linguagem musical, ela vai entrando na sua percepção, ela vai entrando no seu ouvido. Para quando você for tocar, esse tipo de linguagem, que é a que você gosta, ela vai sair de alguma forma, né? Obviamente que a gente não está falando de aplicar aqui a frase, mas a música que vai sair de você vai ser a que você coloca para dentro.
E principalmente dessa forma, quanto mais concisa você colocar esse tipo de música para dentro de você, mais concisa vai sair, né? Tem uma coisa, um ditado que falavam, né? Quanto mais organizada a sua prática for, quanto mais consciente a sua prática for, mais inconsciente vai ser a sua forma, pode ser a sua forma de tocar. Você vai precisar pensar menos. Quanto mais você pensar enquanto você está estudando, colocando aquilo em prática, menos você vai precisar pensar na hora que você estiver tocando. Na prática, você está pronto para aquilo ali, né? Então, essa seria uma primeira etapa. Você vai fazendo, né? Na tonalidade de Si, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, e assim por diante. Qual seria a próxima etapa que eu sugiro que você faça para uma absorção real disso? É você fazer nas outras digitações. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, esse Si bemol dominante. Vamos fazer 5 aqui, né? Fazer esse 5 Si bemol. 1, 2, quarta aumentada, 3, 4, 5, né? A gente divide o braço em cinco locais para entender 5 digitações que a gente vai trabalhar esse material. Da mesma forma que a gente faz isso, escalas, arpejos, acordes, em 5 digitações a princípio, agora você vai pegar e faz os padrões, como a gente fez aqui com o padrão alterado, a gente vai fazer com as frases que estamos absorvendo. Então, como eu faço? Primeira coisa que eu faço eu vejo qual é a digitação mais próxima. Então, quando eu estou aqui, ó, eu desenho esse Ré menor aqui, ó. Aqui já tá fácil pra caramba. E aqui também. Então, essas digitações que você começa com o mesmo dedo, só troca a corda, elas são mais fáceis, né? A sua mecânica entende mais, seu corpo entende mais que fazer. Fazer aqui, ó. Vai ser muito mais fácil fazer aqui também, ó. Aí, já fiz. Né? Tá baseado nesse Mi bemol, ou nesse Si bemol aqui dominante. Você pode considerar que é esse, ou que é esse aqui, ó. Apesar que eu não gosto desse acorde. E esse aqui também, ó. Não. Isso aqui. Né? Tô aqui, ó. Então, já fiz 3, né? Tenho aqui. Três digitações. Aí agora eu vou para um que é um pouco mais complicada, que é mudar o desenho, né? Eu fiz nesses 3 digitações, eu faço a frase da nota para frente. Agora eu vou fazer da nota para trás. Então vai ser, eu já sei que isso aqui é um arpejo de Ré menor, indo para sexta maior. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Eu sei aqui. Não. Isso aqui. Então eu posso tocar aqui. Ou aqui. Oh. E aí eu vou para esse aqui agora, aí agora vai ser mais fácil, né? Já fiz esse aqui. Aí vou para cá. Opa. Mais fácil ainda. Aí eu sou capaz de executar essa mesma frase, esse mesmo material musical,
no braço inteiro, né? São só 5 digitações, eu limito mesmo. Aqui nessa parte de absorção de frases, eu faço assim, eu vou entender nas 5. Não, uma, né? 2, 3, não, 4, 5. Pronto. Então, essa é uma forma que, se a maneira como você ouve e o que você coloca em prática, o que você ouviu, está baseado em algum sistema, em algum método, que no caso o meu que eu apresento é esse, seu ouvido fica mais conectado ao que você toca, né? Essa parte do equilíbrio que é basicamente o conceito principal do Guitarra Sem Bloqueios, né? Que é você conseguir fazer esse equilíbrio dos elementos, né? Entender o que você está tocando, ouvir o que você está tocando, ser obviamente capaz de tocar aquilo mecanicamente, mas entender ele pelo braço inteiro, conseguir visualizar ele no braço inteiro. Boni, quanto tempo temos aí? 10. Mais uns 10? Então dá para falar da polirritmia. O último assunto que falamos na semana foi a polirritmia do 3 contra o 4. Né? Nós vimos nas últimas aulas as polirritmias contra o 2. Né? Então fizemos o 2, fizemos o 2 contra o 3, o 2 contra o 5, o 2 contra o 7. Vou repetir aqui, por que a gente não faz o 2 contra o 4, o 2 contra o 3 e o 2 contra o 8? Porque são polirritmias, são sobreposições de ritmos que são muito comuns na nossa cultura. Então, quando eu toco um 2 e um 4, isso é muito interiorizado pra gente, nem soa como uma polirritmia propriamente dita, né? Apesar de ser, né? Eu tô tocando um 4 na parte mais aguda, um 2 na parte mais grave. O mesmo para 2 contra 3, né? Porque tem, quando um número é subdivisível do outro, você tem 2 acentos juntos, você passa a não ter mais um acento junto. Quando você toca o 2 contra o 3, o 2 contra o 5, o 2 contra o 7, eles só se encontram na cabeça do tempo, né? No 1 ali. Então isso traz uma sensação de polirritmia maior. E o 3 contra o 4, aí a gente faz a primeira polirritmia de 3. Né? No caso, a 3 contra o 2, eu não preciso fazer, porque fizemos já o 2 contra o 3 e o som é o mesmo. E quando eu faço a análise da polirritmia, eu faço tanto um ritmo no mais grave quanto no mais agudo. Então eu faço... Aqui é o 2 contra o 3, né? Eu faço tanto o 2 aqui no mais grave, né? Quanto o 2 no mais agudo, que é... Opa! Certo? Então eu não preciso fazer o 3 contra o 2, porque o 2 contra o 3, ele já engloba ali o 3 contra o 2. Então o primeiro que a gente vai fazer a análise é o 3 contra o 4. E aí o 3 contra o 4, assim, essa coisa da polirritmia, uma das funções mais interessantes dela é você ser capaz de ouvir 2 ritmos sendo tocados juntos, né? E, de certa forma, entender aquilo e poder reagir. Seja você tá tocando com alguém, compondo alguma coisa, e um baterista, assim, bateristas trabalham basicamente com polirritmia. É a forma que um baterista musicalmente pode se expressar com sobreposições de ritmos, né? Nem sempre esses ritmos são mais complexos, né? Mas ele está tocando ali um ritmo sobre o outro. Ele está tocando um ritmo na caixa, uma figura rítmica na caixa, outra no bumbo, outra no cimbal, outra no prato,
faz as viradas no tom. Então, basicamente, o baterista trabalha com sobreposição rítmica o tempo todo. E quanto mais você conseguir interagir com aquilo ali, seja compondo, improvisando ou fazendo o arranjo daquilo que te ofereceram, melhor. Então, você conseguir ser capaz de ouvir essas sobreposições rítmicas menos comuns na nossa cultura é muito interessante. Então, A3 contra o 4, você vai ligar o metrônomo, mano? Liga aí o metronominho. Então, o 3 contra o 4. Pronto, o Bunny ligou o metrônomo, eu já estou ouvindo aqui, então... Então... dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. Então eu toquei o 4 nas cordas mais agudas. 1, 2, 3, 4. E o 3 nas cordas mais graves. 1, 2, 3, né? Você ser capaz de ouvir isso. Agora eu vou inverter, vou fazer... Desculpe. Desculpe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, você ter isso internalizado é interessante, porque você ouve, você sabe o que está acontecendo, você consegue interagir, se for algo do momento, se você estiver improvisando. Se você ouve numa composição, você está fazendo algo com o baterista e você consegue colocar algo, compor algo relacionado àquilo, né? E uma etapa importante desse processo é você conseguir inverter, né? Liga aí de novo, Boni, que eu não fiz. Eu vou inverter, né? O 3 eu fiz tanto no agudo quanto no grave, mas fiquei repetindo. Agora eu vou fazer, né? Vou ficar invertendo, vou fazer aqui, ó. Não, desculpa. Então eu toquei um monte de voice aqui, de dó menor, né, fazendo uma suposição rítmica do 3 contra 4, 4 contra 3, invertendo onde estava o acento nas notas graves, notas agudas. Eu acho você ser capaz de ouvir esse tipo de polirritmia, muito interessante, porque é algo que vai acrescendo no seu vocabulário rítmico, né? Quando você estiver tocando um 4 ou um 3, você consegue, de certa forma, ouvir isso, né? Ouvir um 4 em cima de um 3 em cima de um 4, isso é importantíssimo. Bom, temos alguma interação? Sim. Olha a hora que eu vou perguntar. Desculpem. Boa noite do Instituto de Guitarra Mansur. Opa, que bom. Boa noite, Instituto de Guitarra Mansur. Mansur.
Mansur. Sem R no final. Ah, foi mal. E o Valnei? Olha o Isso é Valnei, difícil nossa. demais, ele tem que ser ninja. Ele tá falando da polirritmia? Falou agora? O Valnei, é isso, eu concordo que isso é difícil demais, tem que ser ninja. Mas assim, é como tudo na música, tudo, pra mim pelo menos, tudo é difícil demais, entendeu? Então, eu sinceramente acho que não tem uma coisa mais fácil ou mais difícil. É o que a gente fez mais. O que realmente a gente ouviu pouco na vida, o 2 contra o 5, um 2 contra o 7. Mas um 3 contra o 4 aqui, pra falar a verdade, parece até com frevo, não parece não? Você não acha não, Bo? Na hora que eu tava tocando aqui? Lembro tanto. Né? Olha lá. Sem swing, Sim. mas é um... Uma coisa mais, um pouco mais dura. Que um gringo tocaria. né? Mas lembra um pouco, assim, o 3 contra o 4 a gente costuma ouvir. Mas realmente, o 2 contra o 5, o 2 contra o 7, até o mesmo na hora que o Boni me manda as aulinhas editadas, que eu ouço, caramba, bicho, que negócio esquisito. Um 2 sendo tocado contra o 5, 2 sendo tocado contra o 7, mas é super interessante. Na música Júlia, de meu disco, que nosso querido Boni me ajudou muito nele, o final da música é um 2 contra o 7. É um 2 contra o 7. Pelo menos uma tentativa de. Estamos ali tocando um 2 contra o 7, né? E muita música muito boa é produzida. Essa coisa da polirritmia, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Assim, meu irmão de vida, Bruno Migoto, tem uma série musical sobre isso, que é um negócio... ali sim precisa ser ninja, viu, Valnei? Você passa lá, bicho, pra dar uma olhada nos estudos de polirritmia do Bruno. Porque ele toca todos os instrumentos, ele é multi-instrumentista, e ele grava todos juntos e fazendo música com isso. É assim um negócio maravilhoso. Já fiz o vídeo, quem quiser ver esse vídeo, procurar aqui no canal, só procurar Bruno Migoto. Eu acho que o nome da série é Polirritmos. Sensacional. Tá? Mais alguma coisa? Então é isso. Agradecer a todo mundo, falar a todo mundo aqui que quem quiser ter acesso, né, conhecer essa abordagem sobre o estudo da música, está completa, super detalhada no meu método Guitarra Sem Bloqueios. O link está na bio do Instagram, ou então você só procurar guitarrasembloqueios.com no Google. Em qualquer lugar das coisas que a gente faz por aqui, o Guitarra Sem Bloqueios está acesso para quem quiser se matricular. Quem quiser também para fazer parte do nosso grupo de Instagram e Telegram, está no link da bio também. Basta o link da bio, tem o Linktree, que você abre lá várias coisas, tem o YouTube, tem os 2 grupos de Instagram, tem quem quiser se matricular no Guitarra Sem Bloqueios, tem tudo por lá, meu site oficial, quem quiser conhecer. E é isso. Então, e o Valnei só disse aqui que quando ele vier a São Paulo, você vai assinar a guitarra dele. Pô, Valnei, vai ser um prazer imenso. Assinar sua guitarra, não, te encontrar pessoalmente. Não sei se você bebe, tomar uma cerveja, ou tomar um café, é o que não tomo, né? Mas tomar um suco, alguma coisa dessa forma. Será um prazer imenso, Valnei, aluno do Guitarra Sem Bloqueios aí. Sempre um prazer imenso falar com os alunos por aqui. Durante a semana aí a gente solta os vídeos da semana, a programação, e a gente se vê no próximo sábado. Valeu!